Consultório CBN. Hoje, com Luísa Silvestrini. Assunto dores na coluna, porque elas acometem 80% da população mundial. Todo mundo já sentiu alguma dorzinha nas costas ou em breve vai sentir, pelo menos é o que apontam as pesquisas aí da área da saúde. Dores que podem ser mais leves, mais graves, algumas passam logo, outras nem tanto. E em casos mais graves podem causar alguma dificuldade de locomoção, até a impossibilidade em alguns casos. E por isso a gente conversa agora com o fisioterapeuta especializado em coluna vertebral, diretor clínico da unidade de Guarulhos do ITC Vertebral, Dr. Bernardo Sampaio. Boa tarde. Boa tarde, Luísa. Vou pedir para falar um pouquinho mais perto do microfone. Só. Desculpa. Isso. Não, imagina. Doutor, quando uma dor na coluna pode ser considerada grave? Porque dor nas costas basta dormir de mau jeito no sofá, né? Exatamente. Até um ponto muito interessante, porque nem toda dor nas costas é uma coisa grave. A gente pensa na coluna, aliás, a gente foi ensinado que a coluna é uma coisa de porcelana, muito frágil, que ela pode se quebrar, não aguenta impacto, e isso é uma inverdade, né? Hoje em dia a gente já tem muito estudo comprovando isso, mostrando que a nossa coluna é forte, né? Ela foi feita para receber carga, ela foi feita para ter movimento, né? Então, partindo desse princípio, a gente sempre vai atrás de não deixar ela movimentar, né? Quando que ela pode ser grave? Quando tem um indício de uma fratura, ou seja, um trauma muito grave, tem um histórico de alguma doença prévia, doença, eu digo doença grave, como tumor, né, ósseo, alguma coisa assim, né, metabólico, alguma doença inflamatória grave, né, que os sintomas são sintomas que não passam e apresentam outras coisas além da dor nas costas. E o que você falou é o que acontece com todo mundo. Basta dormir de mau jeito que a gente aparece com uma dor nas costas, né, então... Dormiu no sofá um pouquinho mais torto é normal. Agora, em quanto tempo essa dor passa, se ela for essa dor normal de quem dormiu de mau jeito, e a partir de quanto tempo já é para acender um alerta ali, procurar um ortopedista, um fisioterapeuta? Isso. Bom, essa dorzinha de mau jeito é uma dor, vamos chamar de uma dor muscular. Tende a passar entre 48 horas até 72 horas, né? Pode até ficar o que a gente chama de uma ressaca de dor, assim, um pouquinho mais, mas ela passa. Você não perde movimento, você não fica incapacitado de fazer as suas coisas. Você pode até fazer sentindo um pouquinho mais de dor e ela vai passar. Caso persista um pouco mais, vamos supor, ela começa a limitar um pouco mais a função, limitar o sono, né? Às vezes vai fazer as coisas do dia a dia, como o próprio ato de ir no banheiro e não consegue nem se sentar no vaso. Opa, talvez esse seja um momento de você procurar uma ajuda. É comum que isso afete o pescoço, por exemplo? Sim, né? A prevalência maior que a gente tem de dados estatísticos é na coluna lombar, né? Mas o pescoço também ele é afetado, né? Esses maus jeitos no pescoço, né? Que a gente pode chamar. Quais são os problemas mais comuns na coluna vertebral, na coluna... Aliás, eu vou pedir para você explicar pra gente as partes da coluna para que os ouvintes entendam também, porque já tem um monte de gente mandando pergunta. Quais são as partes que a medicina separa para saber qual é o problema da coluna? Isso, então assim, a coluna vertebral, didaticamente, ela é dividida em 3 partes. A coluna cervical, né, que é até uma coisa interessante da gente comentar, porque existem as curvaturas fisiológicas, ou seja, que é da coluna justamente para sustentar carga, distribuir peso, que é a lordose da coluna cervical, a cifose da coluna torácica e a lordose da lombar. Então, esses nomes, lordose, cifose, não são doença. Muita gente confunde. Às vezes tem pessoas que me perguntam, falam, olha, tem uma lordose lombar. Todo mundo tem, na verdade. Eu falo, graças a Deus que você tem. Se não tivesse, a gente poderia investigar o que pode estar acontecendo, se é normal ou não. Então, didaticamente, a gente tem a parte do pescoço, é a coluna cervical, né? A parte do tronco, que é bem assim, meio das costas, assim, onde ficam as costelas também, é a coluna região dorsal, né? Que é a coluna torácica. E a parte mais baixa, mais embaixo, a parte das costelas até o glúteo, mais ou menos, é a coluna lombar. E qual normalmente é a região mais afetada? É a lombar? Que a gente tem de dado estatístico é a lombar mesmo. Tá? E que tipo de problema é mais comum na coluna lombar? Olha, o mais comum são dores inespecíficas, né? Então, mais de 90% dos sintomas sentidos na coluna lombar são dores inespecíficas, né? Hoje em dia a gente sabe, não adianta a gente ficar procurando só a causa. O que está acontecendo? Porque a causa ela é muito ampla. Pode envolver desde fatores mecânicos
a fatores emocionais, né? Que podem contribuir com que o corpo reage de uma maneira limitante, né? E aí surgem algumas dores nas costas e algumas incapacidades. Né? A tensão que causa aquelas dores musculares, por exemplo, pode causar essa dor nas costas? Pode. Às vezes você pode... É comum nas dores nas dores na coluna lombar inespecífica, essa dor ela surgir, às vezes, por algum problema emocional, algum problema familiar, associado a um estresse de trabalho, ou seja, uma bola de neve, onde as pessoas vão se limitando, né? E aí, associado a isso, uma coisa muito importante da gente falar, uma má interpretação do próprio paciente sobre algum resultado de exame de imagem, ou até o excesso de exame de imagem. Porque a pessoa, às vezes, olha um nome, né, tá com uma dor inespecífica, não tem uma causa definida. Aí vai lá, fiz uma ressonância. Aí olhou, abriu, nossa, lesão degenerativa, pronto. E aí conversa com o fulano e fala, olha, isso aí é perigoso, hérnia de disco é perigoso, você não pode mais dobrar o tronco para frente. Aí essa pessoa começa a não dobrar mais o tronco para frente, não utilizar mais o movimento normal da coluna, sendo que ela pode fazer. Porque essa hérnia de disco dela não está causando esse sintoma. O sintoma da hérnia de disco verdadeiro é quando a gente tem algum comprometimento de raiz nervosa. Explica pra gente o que é a hérnia de disco. Isso, a hérnia de disco é uma degeneração normal, né, de uma estrutura que está entre as vértebras da coluna, desde lá da coluna cervical até a coluna lombar. A função mecânica é a distribuição de carga, absorção de choque, né? E em algumas pessoas, aliás, na grande maioria, a gente tem um desgaste natural, que é o que no exame de imagem se chama de desgaste degenerativo, só que o desse degenerativo não é sinal que é um negócio que ele vai começar a degenerar e vai esfarelar. Não, é só uma classificação por nome, por isso que as pessoas entram em desespero quando leem e não sabem dessa informação. Então, é como se fosse, existe nessa estrutura às vezes um desgaste maior, que ela é natural na maioria das pessoas, assim como a nossa pele envelhece. E esse desgaste, às vezes, tem dentro do disco, a estrutura dele, no meio, ele é mais gelatinosa. Essa estrutura mais gelatinosa pode se mover, às vezes, um pouquinho, dependendo da distribuição de carga. E isso vai um pouco para a periferia do disco, né? E vai abaulando, né? Ou seja, fica uma bordinha. Essa bordinha, às vezes, ela pode empurrar ou não, cutucar um pouquinho no nervo ou não, né? Um dado muito interessante, tem muita gente que tem hérnia de disco e não faz ideia, porque ela não é sintomática, né? Hoje em dia tem muito... Eu acompanho de uns 7 anos para cá, aumentaram muito o número de estudos realmente comprovando isso. E, aliás, comprovando que tamanho também não é documento. Né? Então, uma protusão discal, um abaulamento discal, às vezes a pessoa pode ter muito mais sintoma que uma pessoa com uma hérnia extrusa, que seria uma imagem muito grande, né, de uma hérnia. Bom, isso já quase responde aqui a pergunta do nosso ouvinte Anderson Moutinho, que participa pelo Facebook, acompanha a nossa transmissão ao vivo aqui na página da CBN. Ele pergunta se uma hérnia de disco, se quem tem uma hérnia de disco pode praticar corridas. Nesses casos em que a pessoa nem sabe, por exemplo, isso já prova que sim, né? Sim, né? E existe um estudo até, foi publicado recente numa revista de grande impacto aí no meio científico da medicina, mostrando que corredores amadores de média distância, eles têm uma adaptação estrutural no disco intervertebral maior do que pessoas sedentárias. Ou seja... Ele suporta mais carga, então não tem problema. Óbvio que, né, num momento de crise, a gente tem que fazer os procedimentos, tem que realizar os procedimentos e orientações adequadas, né, para essa pessoa retomar o esporte. Mas não é incapacitante. Agora, Bernardo, o nosso ouvinte Edson Carlos escreve pra gente aqui, diz que sofre de dores terríveis. Também o nosso ouvinte Johnny participa dizendo que até quando ele tosse ou espirra, a coluna dele dói. Nesses casos é indiscutível, né? Tem que procurar um médico para ontem. Sim, sim. A avaliação clínica do médico, a avaliação funcional do fisioterapeuta é super importante. Esse contato entre essas duas especialidades é super importante para o bem-estar do paciente, né? Porque um vai dar o diagnóstico clínico e o outro a gente vai entender, dentro desse diagnóstico clínico, que seria a dor inespecífica, uma lombalgia, o porquê que está sendo causado isso. E assim proceder para um tratamento, uma avaliação funcional e ver o que está acontecendo para tratar, melhorar esses sintomas e voltar às atividades do dia a dia. Tem a pergunta da Gisele também. Ela pergunta o que fazer com a hérnia de disco.
Depende muito do caso, né? Qual que é o primeiro passo? Isso, depende muito do caso e depende muito da apresentação dos sintomas. Como eu falei, né, a hernia de disco ela pode estar presente em muita gente que é assintomática e não faz ideia que tem hernia de disco. Às vezes faz uma imagem e descobre por um achado. O ideal é realmente procurar um especialista para uma avaliação, tanto avaliação clínica, já exclui alguma patologia grave, que mais de 90% não é, mais de 90% não, mais de 95% não é nada grave, né? Tendo diagnóstico clínico, também tem que fazer um diagnóstico disfuncional, porque é a partir daí que vai ser realizado o tratamento. A gente tem várias vertentes, vários caminhos a serem seguidos, né, de acordo com a presença dos sinais e sintomas do paciente. Inclusive até as abordagens não só mecânicas, como abordagens, orientações de estilo de vida e coisas assim. Nosso ouvinte também participa aqui, pergunta, ele está trocando os móveis da casa e pergunta como saber se a cadeira ou o sofá que ele está comprando é adequado para se sentar confortavelmente, para não causar esse tipo de dor do mau jeito, né? Como as pessoas dizem. Sim, sim. Bom, então uma das coisas que acontecem é essa dor que a gente chama de mecânica, né? Ou seja, alguma coisa, alguma carga extra ali excessiva, ou seja, dobrando muito ali, a gente vai sentir algum incômodo momentâneo, né? Então, a minha sugestão, às vezes o sofá muito mole, muito que a gente fica muito relaxado, ele não é que ele é ruim, mas depende do tempo que você ficar. Né? Então, se eu ficar 8 horas por dia num sofá muito mole, a minha tendência é ficar todo dobrado no sofá muito mole jogado. A hora que eu levantar, a tendência é sentir um pouco mais de incômodo. Talvez, a gente não pode afirmar, mas talvez isso a longo prazo possa incomodar um pouquinho essas estruturas da coluna ou do quadril também. Então, o ideal para o móvel é sempre a gente procurar o confortável, né? Que tenha um apoio legal para as pernas e para as costas, né? E não exagerar no tempo. Acho que o tempo ele conta mais do que a própria estrutura em si. A nossa ouvinte também fala sobre isso, pergunta se a falta de movimentação do corpo, como ficar sentado muito tempo no sofá, alargando o quadril, ela diz aqui, favorece o aumento de problemas na coluna. Isso, perfeito. O imobilismo hoje em dia é o que a gente combate, né? Hoje em dia o nosso dia a dia tem ficado tem uma tendência a ser cada vez mais sedentário. Então, a melhor forma de prevenir as dores nas costas é se manter ativo. Excesso de peso, a pergunta do nosso ouvinte Anderson Moutinho também, ele que participa pelo Facebook. Como o excesso de peso influencia nos problemas na coluna e na hernia de disco, especialmente? Isso, na hernia de disco a gente não tem como falar que o peso influencia, porque o disco ele foi feito para suportar a carga. Óbvio, se a gente tem um peso, sei lá, o meu peso ideal seria 50, eu peso 200, aí eu tenho um excesso de carga muito grande, talvez em alguns movimentos eu possa aumentar um pouco de carga na região ali mais dolorida e isso vai me dar mais sintoma. Não necessariamente aumentar essa hernia de disco ou coisa assim. Isso a gente não pode afirmar. Para a coluna em si, um pouco de sobrepeso ele tem pouca influência, né? Quando a gente pega outras articulações como quadril e joelho, esse aumento de peso tem mais influência, ou seja, a perda de peso pode estar relacionado à diminuição da dor do joelho. Da coluna existe essa interação, mas é pouca. Ela é mais direta em relação ao joelho, então. Mais joelho e quadril. Nosso ouvinte, o Edson, ele que participou agora há pouco falando que tem dores terríveis, ele diz que já chegou a tirar um raio-x, né, uma chapa, como ele diz aqui, e a coluna parece normal, mas as dores ainda são terríveis. Tem algum outro exame que possa ser feito para saber se há algum problema ou ele entra naquela seara dos problemas emocionais, talvez? Isso é perfeito, né? Esse é um exemplo clássico do que a gente estava falando de excesso de exame de imagens. É procurar uma causa específica. Não, ali, aquele negocinho ali tá me causando, não. Né? Então esse é um exemplo clássico que o exame que ele deve fazer é o exame soberano de todos, que é o exame clínico. Né? O exame clínico ele é soberano à imagem. A imagem, o diagnóstico por imagem é um exame complementar ao exame clínico. Isso que é uma coisa que é legal as pessoas saberem, porque às vezes a gente tem um diagnóstico somente por imagem. E aí a chance de ter um diagnóstico equivocado aumenta, tá? Principalmente para dores inespecíficas, como desse ouvinte. Tá? E aí eu já emendo uma pergunta sobre o tratamento, né? Porque tem os remédios, os analgésicos, né, que as pessoas tomam, mas tem algumas terapias alternativas também, como RPG, por exemplo. O que dá para fazer nesses casos em que isso pode melhorar a qualidade de vida das pessoas e não é
exatamente um tratamento medicamentoso. Isso, exatamente. Aliás, o tratamento medicamentoso, dependendo do medicamento, ele é até contraindicado. Por exemplo, não vou falar o nome, mas tem alguns medicamentos que já saíram alguns estudos muito importantes mostrando que ele tem efeito nenhum. É pior do que placebo para dor lombar. E são medicamentos que as pessoas utilizam frequentemente. E mesmo que ele iniba a dor, né? Sim. Você acaba ficando com aquele problema e vai fazendo o mesmo esforço várias vezes. Ciclo, então pode né? ser. Ele não quebra o ciclo, né? Então o medicamento ele é importante, principalmente em momentos de crise, que a gente pode controlar as dores, mas ele não é uma coisa para dor lombar, né? Que a gente da dor nas costas, dor lombar em específico, ele não é uma coisa que ele deve ser usado constantemente. A gente tem sempre que buscar uma alternativa para não precisar ficar usando constantemente só por um momento. De tratamento, como eu falei, associar o exame clínico ao exame funcional. O exame funcional é com fisioterapia. O fisioterapeuta é o profissional habilitado para tratar esses problemas na coluna. Né? E é super importante a avaliação do fisioterapeuta, porque realizar um tratamento sem avaliação é a mesma coisa que eu sair tomando qualquer remédio. Eu não sei que caminho que eu vou tomar. A partir do momento que você procurou uma ajuda de um profissional que trate desse tipo de problema, vamos chamar assim, de condição. Problema não, problema é muito forte, condição. Ele vai saber avaliar, ver o que está acontecendo e quais diretrizes ele pode seguir. Né? Então, por exemplo, existem pacientes dentro da fisioterapia, né, que é a nossa profissão, né, existem vários meios para se tratar e existem várias técnicas. O RPG ele faz parte de uns processos da fisioterapia. A fisioterapia manual, né, existe um outro método de sistema de avaliação, que é o método Mackenzie, que o fisioterapeuta utiliza. Né? Os próprios exercícios terapêuticos que são prescritos por fisioterapeuta. Então, a gente tem todos esses caminhos a partir da avaliação. Né? Então, por exemplo, vou pegar a Luísa. A Luísa avaliou, ela tem uma radiculopatia, uma dor irradiada para as pernas muito forte. Eu fiz a avaliação e vi que ela responde com movimento. Essa dor com movimento, por exemplo, ela sai da perna e vai lá para as costas. Opa! Então a gente subclassifica essa paciente num grupo que favorece a esse tipo de movimento. A partir daí é o início do tratamento. E conforme esses sintomas vão melhorando, a gente vai melhorando essa funcionalidade do paciente, a gente vai entrando com um programa de exercício específico até a gente condicionar e dar alta para esse paciente para ele seguir a vida normal. Dependendo do caso, então o Pilates e o Yoga, por exemplo, podem ser aliados? Podem sim. Se tiver indicação, pode sim. Bom, a nossa ouvinte já pergunta aqui quando é o caso de fazer a cirurgia da hérnia. É a Gisele Diakov que pergunta. E o Christian também faz a pergunta aqui falando sobre o tratamento cirúrgico. Quando é o momento de operar? Eu não vou falar de cirurgia, que não é a minha área, mas de acordo com as evidências atuais, o que a gente também vê na prática clínica e conversando com outros colegas ortopedistas, especialistas em coluna, tende-se a operar menos devido aos resultados. Ou seja, a cirurgia é sempre em último caso. Até isso são diretrizes mundiais, até os grandes centros mundiais têm seguido essas diretrizes por N motivos, além do bem-estar do paciente. Então, o momento de operar é a partir do momento que você já tentou de tudo, né? O tentar de tudo não é tentar tomar todos os medicamentos e fazer todos os exames de imagem possíveis. Mas é tentar todas as terapias, Exatamente. Procurar, passou no seu médico, já tem uma opinião, procurar a opinião de um fisioterapeuta que é um profissional habilitado para tratar coluna, fazer essa avaliação e ver se tem um prognóstico bom. A partir do momento que tem um prognóstico bom, ou seja, uma chance de melhora boa e não tem urgência, isso é importante. Urgência para uma cirurgia deve-se tentar por no mínimo entre 6 e 8 semanas, né, em média, né, não existe um número exato, em média, e ver se tem alguma melhora desses sintomas. Essa melhora ela é medida com ferramentas do dia a dia, posição, tudo, e existem até questionários específicos para a gente mensurar. Se tendo essa melhora, deve-se continuar o tratamento conservador antes de se optar uma cirurgia. Importante. Na avaliação tanto do médico quanto do fisioterapeuta, nós conseguimos excluir algumas coisas que seriam de urgência. Então, uma perda de força muito importante, com perda de reflexo, perda urinária, né, coisas assim, que saem, se a gente não operar, se não encaminhar para o colega operar urgentemente e fazer essa avaliação clínica, esse paciente pode não ter um prognóstico bom. Então, esses são os casos de extrema importância. Né? É importante que se o paciente só tem uma opinião olhando uma imagem, o paciente foi lá e olhou a imagem e falou, tem uma hernia de disco. Aí digita na internet, tem que operar.
a chance dele ter uma recidiva e talvez não ser bem sucedido é maior. Né? É importante procurar essas terapias antes, né, Bernardo? Porque depois, de qualquer maneira, vai precisar de um processo de fisioterapia, né? Ninguém sai de uma cirurgia na coluna e vai para casa ou vai correr, né? Não tem... Exatamente. O processo de reabilitação, de uma forma ou de outra, você vai precisar. Fala um pouquinho pra gente desse processo, então. Você diz do processo de reabilitação, o pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico. Vai depender da técnica cirúrgica que foi usada, né? Existem algumas técnicas cirúrgicas que limitam um pouco o movimento, que é o caso das artrodeses, elas limitam um pouquinho o movimento da lombar. A gente tem que adaptar o paciente em relação a isso, né? Adaptar a musculatura, adaptar a mobilidade, tirar os medos do paciente, que isso é uma coisa muito importante. O paciente fica com medo de se movimentar, né? Fica com medo de que vai soltar a cirurgia. E não é bem por aí. Se é que foi feito, ele deve se sustentar, a não ser que tenha alguma complicação que às vezes acontece, que é o normal. Então o processo de reabilitação ele é feito dessa forma. Tem que ver a função do paciente, o que ele apresenta no momento, se tem algum déficit de força ou não, qual o déficit de mobilidade. Tudo isso engloba nessa avaliação. Aí a gente vai usar essas intervenções específicas. Um pouco da terapia manual ortopédica, que são terapias que utilizam as mãos, às vezes até alguma manipulação se for necessário, liberação muscular, liberação articular, como meio facilitador para diminuir a sensibilidade do tecido desse paciente e ele conseguir fazer mais movimento. Você pode ver que tudo que a gente visa é retomar o movimento, que é isso que vai melhorar. Nesses casos de hérnia de disco que não precisam da cirurgia, né, que podem ser resolvidos ou com a fisioterapia, com a RPG, com pilates, com a hidroginástica, existe um período, para alguns casos, pelo menos, em que o paciente possa fazer 1 ano, 2 anos de fisioterapia e depois o problema esteja resolvido, ou é um tratamento para a vida inteira? Sim, não. Existem, às vezes até menos, tá? Às vezes existem pacientes que têm a dor e tal, em 4 semanas ou até menos, ou 4, 6 semanas já resolve isso e vai manter a qualidade de vida com a mudança de hábito diário dele, né? Isso inclui trabalho, alimentação, atividade física, enfim, N coisas. Então, para se manter, a tendência para se manter por mais tempo é manter-se ativo após um tratamento, né? Não é que ele vai ficar em tratamento a vida inteira. Ele pode ter os cuidados de um profissional, às vezes vai fazer o pilates com o fisioterapeuta, ou vai fazer um treino funcional lá com o educador físico que vai acompanhar ele por mais tempo. Ele pode sim ter um profissional que acompanha para ter os cuidados que ele precisa, mas o tratamento são em períodos específicos. Tá, isso aí é bem importante a gente frisar. Embora o exercício físico regular seja recomendado para todo mundo, né? Sim, exatamente. Isso é importante a gente lembrar também que não exclui de ter uma dor de vez em quando, sendo operando ou não operando, né? Por exemplo, os pacientes de hérnia de disco que ou operam ou não, é comum. Então uma dorzinha ou outra a gente vai ter, recidiva vai ter. A gente tem que tentar deixar o paciente, por exemplo, de uma maneira que nem eu tenho. Eu não tenho dor nas costas, mas eu tenho que deixar meu paciente igual eu que não tenho dor nas costas. A partir daí a gente tem a mesma chance de poder ter uma dor nas costas algum dia. Principalmente pelo tal do mau jeito, né? Então. Bom, o Roberto também pergunta aqui como resolver a dor no nervo ciático. Isso, a dor no nervo ciático é exatamente essa dor que vai para a perna. A gente tem o nervo ciático, a origem dele é lá na coluna lombar. Então, às vezes, esse paciente, ele pode realmente ter uma hérnia de disco que está influenciando nessa dor ciática. Ele cutuca um pouquinho lá a raiz do nervo e dá esse sintoma para a perna. Né? Existe um tempo natural da doença, né? Da doença, é comum a gente falar doença, né? Existe um tempo natural da condição que é o tempo de reabsorção dessa hérnia até ela parar de encostar nesse nervo. Nesse meio do caminho, a gente tem condições de auxiliar esse processo e tirar essa dor da perna, e que nem eu falei, aquele processo tirar da perna e concentrando mais para a lombar e aí por diante. Então, nesse período de até 1 ano para ela reabsorver, a gente tem como tratar e melhorar essa dor ciática. Bom, então, rapidamente, que o nosso tempo está acabando aqui, mas tem muitas perguntas chegando. A Rosa Marta pede para falar um pouquinho sobre escoliose lombar e a Sandra pergunta sobre o bico de papagaio, o que é e como funciona. Vamos lá, a escoliose ela é uma alteração de curvatura, né, da coluna. Então, ela geralmente é tridimensional, né? Então essa curvatura ela roda, flexiona, enfim.
ela muda um pouco a curvatura. Uhum. Em graus pequenos, muita gente tem, principalmente mulher, e é assintomático, né? Não necessariamente vai dar sintoma. Existe uma classificação para graus maiores que deve ser feita alguma intervenção conservadora ou até mesmo intervenção cirúrgica, tá? Desculpa, qual foi a outra bico pergunta? de papagaio é o segundo. O que é o bico de papagaio? O bico de papagaio é tecnicamente chamado de osteófito, né? O osteófito, ele é um crescimento da estrutura óssea ali da coluna, né? Então, muitas vezes, para aumentar, às vezes, até a estabilidade, né? Aumentar o suporte de peso ali da coluna, há um pequeno crescimento ósseo e, geralmente, é assintomático. Ele pode se tornar assintomático ou não se for uma coisa muito grande ou se ele estiver dentro do canal da onde passa o nervo. Então, bico de papagaio não dói. Tá certo. Bernardo Sampaio, muito obrigada pela visita aqui ao estúdio da CBN e pelos esclarecimentos para os nossos ouvintes. Até a próxima. Até a próxima. A gente conversou com um fisioterapeuta especializado em coluna vertebral, diretor clínico da unidade de Guarulhos do ITC Vertebral, aqui no Revista CBN, dentro do consultório CBN. Consultório CBN. Hoje, com Luiz